Então vamos lá, galera. Última tela para a gente terminar esse projetinho aqui. A tela de receita específica, né? Vai receber uma UID aqui na URL. Vai ter um botãozinho aqui no topo para voltar para receitas. A imagem aqui, título, descrição. Vai ter algumas informações como o tempo de preparo, tempo de cozimento, quantas porções, categoria que ele tá. Alguns ingredientes aqui e o modo de preparo. Então vamos começar a fazer essa telinha para terminar esse projetinho. Primeira coisa, vamos criar a nossa branch com git switch -c feature barra receita no singular, não é mais receitas, receita page. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos criar a rota. Vai ficar dentro da pasta de receitas. A gente vai criar uma nova pasta chamada ID, e dentro dela vai ter o page.tsx. Vamos lá, export, default function, receita page. Vai retornar uma main. Aí tá. O que a gente vai ter nessa main? Vamos voltar no design. Vamos começar por esse botãozinho aqui de voltar para receita. Vai ser um link. Na verdade, tem a div do container primeiro, né? Div. Aí vai ter um link do next link, que vai ter um href para receitas. Dentro desse href, dentro desse link, a gente vai ter uma setinha para a esquerda, que a gente já viu que tem na lista de React, que é a chevron left, nesse caso, né? Chevron left, e o texto é voltar para receitas. Para receitas. Vou colocar um class name aqui. Vai ser um text orange 500. No hover vai ser text orange 700. E aqui a gente coloca um class name container mx auto e o pad que a gente está acostumado, que é 8. Vamos ver como é que tá. Na verdade o pad era main, né, se eu não me engano. Vamos clicar em qualquer uma aqui para ver se já carregou. Beleza, tá carregando. Tá com o pad bonitinho aqui. Na main, vamos colocar um class name também, que vai ser flex grow, para crescer. E acho que esse py pode ficar na main, faz mais sentido. Beleza. Temos que colocar um flex aqui também, né? Para ele ficar alinhado. Flex. Perfeito. Temos aí nosso botão. E aí, no nosso design, a nossa receita inteira ela tá dentro de um cardzinho. Vocês podem ver que ela tem uma divisória aqui, né? Tem uma sombrinha e é arredondado e tal. Vamos fazer uma div então para colocar essa receita todinha. Então é uma div que vai ter uma imagem. A gente vai colocar a imagem dentro de uma div também. Image. Next image. Que vai ser uma source. Na verdade, vou colocar isso aqui depois. Vou deixar vazio por enquanto. Vai ser fill. Vou colocar texto aqui mesmo. E aqui vai ser título da receita. Aqui foi o class name. Relative H. Qual que é o tamanho disso daqui? Vamos ver. Vai ser 64. Na verdade, 96. Beleza. E W. Essa aqui é a imagem. Vou até comentar aqui para não ficar tão confuso.
imagem de capa da receita. Aqui a gente pode colocar o que vem depois. O título. Isso aqui vai ficar tudo dentro de uma div também. Vamos colocar aqui. Descrição da receita. Dentro dessa div, a gente vai ter um H1, que vai ser o título da receita. A gente vai ter um P, que é a descrição. Aí agora, a gente está desenvolvendo na direção de uma coluna, né? Na direção vertical. Então aqui a gente começou pelo título, agora a descrição, e agora a gente vai fazer essa parte aqui com esses 4 componentes. Só que a gente vai mudar de direção, porque esses componentes eles não estão sozinhos, como é o caso do H1 e do P. Então a gente vai fazer outra div aqui para mudar a direção deles. Vamos fazer aqui a div com... Vou chamar isso aqui de... Vamos chamar de infos de preparo. Beleza? E aqui a gente vai fazer os componentes. Porque esses daqui, eles são bem parecidos, né? Eles têm um títulozinho e a descrição aqui. E todos no mesmo formato. Então a gente vai fazer um componente para representar eles. Vamos fazer aqui um to-do. Componentes de info. Beleza. Descendo mais um pouco, continuando desenvolvendo em coluna. Agora a gente tem os ingredientes e o modo de preparo, que são 2 colunas, uma do lado da outra. Então a gente vai fazer uma div, que vai ser a div de colunas. A gente vai ter a primeira coluna dos ingredientes, uma div, e vai ter a coluna do preparo. Vai ser outra div. Aqui tá com muita div, então vamos renomear um pouquinho. Vou colocar isso aqui como uma section. Essa última aqui. Porque é a seção que vai... Na verdade eu coloquei errado, né? Essa aqui. Boa. Porque vai ser essa seção inteirinha aqui, né? Que vai agrupar as informações da receita. Coluna dos ingredientes, coluna do preparo. Isso daqui vai ser uma lista basiquinha. E isso daqui pode ser um componente, porque esses números aqui vão ser reutilizados, né? É um span com um fundinho redondo aqui. Então vamos fazer um componente para esse aqui também. Vou marcar aqui com to-do. To-do. Componente de... como é que chama isso? Passo de preparo. Beleza, a gente criou a nossa estrutura. Então vamos salvar. Para a gente não se perder. Commit -n fit estrutura da página de receita. Tá salvo. Agora vamos para o próximo passo, que é pegar as informações. As informações a gente já viu como é que pega. A gente vai passar aqui como um param, uma prop, né? Params. Esses params vão ser do tipo recipe page props. A gente vai criar uma interface chamada recipe page props e vai ter um objeto params que vai ter um ID que é uma string. Boa. Mas aqui a gente está passando só o ID da receita. A gente tem que pegar a receita em si com os dados dela. Então a gente vai fazer aqui um const recipe que vai ser igual a recipes
recipes, que vem lá de libdata, ponto find, uma função de alta ordem para encontrar por algum elemento. Vamos pegar aqui a recipe. E a gente quer retornar todas, que a gente quer retornar a receita que tem a recipe.id igual ao params.id, correto? E só para garantir, se não tiver receita, a gente retorna, vou colocar aqui, return not found do Next Navigation, que é aquela tela que a gente encontra quando não tem a rota no nosso projeto. Então, o Next já tem isso aqui pronto pra gente nesse componente Next Navigation, nessa biblioteca própria dele. Beleza? Então aqui a gente encontrou a receita pelo ID. Vamos passar as informações que a gente tem nela, né? A imagem aqui vai ser recipe.image. O título no alt vai ser recipe.title. Aqui também vai ser recipe.title. Eu vou copiar e colar. Aqui em descrição vai ser recipe.description. Nos componentes de informação a gente vai fazer os componentes ainda, então não vamos mexer agora. Na coluna dos ingredientes a gente já pode fazer. Aqui na verdade a gente pode trocar por uma UL. Fica mais semântico. E aqui a gente vai fazer um recipe.ingredients.map. A gente vai ter cada ingrediente. Nossa, digitei tudo errado. Ingredient. Que vai retornar um LI. O que vai ter dentro desse LI? O nosso ingredient. Ingredient é uma string, né? Então é isso aí mesmo. E aqui a gente também vai fazer o componente da coluna de preparo. Vamos ver como é que tá ficando por enquanto. Bom, tá tomando forma mais ou menos, né? Tem aqui o nosso título, descrição e as nossas informações com o LI. Vocês estão vendo que essa imagem ela tá esticada, né? Ela tá... Isso aqui dá para ficar mais bonitinho. Vamos lá no image. E aqui a gente vai passar um frame para ele, que é object cover. E ele vai cortar a imagem, ao invés de esticar ela. Não ficou tão bom, porque a imagem não tem uma resolução tão boa assim, mas tá melhor do que antes, eu acho. Vocês podem fazer do jeito que você quiser. Podem pegar imagens melhores, com mais resolução, que vai ficar mais bonito. Mas por enquanto vamos deixar assim. Vamos salvar. A gente já importou boa parte dos dados. Na verdade não. Vamos fazer a estilização primeiro. Acho que dá para fazer de uma vez já. No menu container, aqui nessa section, vai ter uma rounded LG. Vai ser overflow hidden para nossa imagem obedecer à borda arredondada. E vai ter uma sombra MD. Ó, ficou bom, hein? Vamos dar mais espaçamento aqui agora na parte dos textos. Aqui fica a parte dos textos na descrição da receita. Vamos fazer... Vou colocar um padding de 6. Bom, padding 6. Aqui no H1, vou colocar o que a gente está acostumado, né? Que é text 3xl e fonte bold. Boa. A gente tem espaçamento aqui, vamos ver. Tem um pouquinho de espaçamento aqui. Depois da descrição e depois desse componente, vamos
colocar uma margem, então, nesse componente das informações de preparo. Não sei se vai ficar tão legal se a gente colocar uma margem aqui. Eu acho que fica mais legal se a gente fizer um flex call. Isso aqui a gente coloca dentro de uma div. Vamos comentar aqui também. Título e descrição. E aqui a gente passa um gap. Gap de 6. Pois fica bom. Bom, é porque não tem nada aqui nos componentes ainda. Eu acho que 6 tá bom. Vamos continuar. Aqui na parte da lista, aqui embaixo no caso, os estilos que a gente precisa passar aqui na UL é list disk para colocar os bullet points lá, list inside para o ponto ficar dentro desse li e não fora dele, como o navegador costuma fazer. E vamos dar um space entre eles de 2. Tá bom também. Vamos ver como é que ficou. Tá aí os pontos, só que o nosso ponto é laranja, né? Então vamos trocar essa cor. A gente troca a cor dentro do li. A gente passa um class name, marker, 2 pontos. E aí a gente põe text orange e a cor que a gente quer colocar. E aí a gente pode colocar um 500, fica bom. Perfeito, bom demais. Na verdade, falta uma coisa bem importante aqui, né? A gente não colocou os títulos de ingredientes e modo de preparo. Isso é bem importante de colocar. Sim. Então vamos aqui dentro dessa div. Na verdade, essa div é das colunas, né? Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu vou criar outra div. Acho que é o F. Eu vou deixar essa aqui ali. E aqui eu coloco um H2, que vai ser ingredientes. Vou fazer a mesma coisa para cá. Será que aqui vai chamar modo de preparo? Modo de preparo. Coluna do modo de preparo, para ficar melhor, né? E esse aqui vai ser... A gente colocou 3x0 aqui. Vamos colocar aqui então, selecionar os dois de uma vez. Com Ctrl D, class name, text xl, fonte, bold. E vamos colocar uma margem também de 4, deve estar bom. Boa. Um do lado, um tá debaixo do outro, né? Então vamos arrumar isso aqui. Vamos colocar um class name de grid calls 2. Que ele vai alinhar direitinho pra gente. Agora tem uma distância aqui pra gente colocar, né? Um espaçamentinho aqui. Isso. Vamos fazer aqui no link. Eu vou colocar uma margem aqui de baixo. Pode ser 8. 8 é muito. Acho que 6, né? 8 ficou muito. Melhorou. Boa. Então, temos a estrutura mais ou menos pronta aqui. Com os estilos aplicados, falta só criar os componentes que a gente vai utilizar aqui. Beleza? Vamos lá então. Vamos salvar aqui. Opa. Git add ponto. Git commit -m fit. Estilização. Estiliza cal da seção de inputs da receita. Boa. Agora vamos criar
aqueles componentes. Primeiro, esse daqui. Esse componente, ele parece uma pílula, né? Ele é pequenininho, arredondado. Então, eu vou chamar ele de Infopil. Vou criar aqui um componente chamado Infopil barra index.tsx. Se vocês não quiserem ficar digitando export default function toda hora, tem snippets, tem extensões do VS Code que tem atalhos de código para você não ficar escrevendo toda hora. Eu tenho um aqui e é só digitar EDF que ele aparece para mim. Então, ele coloca aqui o formato bonitinho. Eu só digito o nome que eu quero, Infopil. Apago esse params aqui que não vamos usar. Quer dizer, vamos usar, mas por enquanto não. Retorna uma div. Nessa div a gente vai ter, vamos ver, um texto, né, que é o título, e a descrição aqui, o subtítulo, a informação. Então vamos chamar de ser dois P's mesmo, um P, que vai ser o título. Vamos duplicar isso aqui. E aqui vai ser a informação. Vamos importar isso aqui lá na página pra gente ver como é que ele tá ficando. Infopil. Título informação. Beleza. Aqui ele é arredondado. Tem um fundo meio laranja, bem fraquinho laranja. O texto do título é um pouquinho menor e mais cinza. E o texto aqui da informação é normal. Então vamos fazer de acordo. Vai ter um class name, grounded LG, BG orange, mais fraquinho, tem 50 aqui. Vamos colocar um padding 4 no X e 2 no Y. Vamos aqui no título. Vamos colocar um class name. Texto é um pouquinho menor. Vamos colocar SM. E a cor vai ser um gray 500. A informação aqui é normal. Não vai mudar muita coisa. Na verdade, ela é um pouquinho mais grossa, né? O peso dela é um pouquinho maior, mas não chega a ser um bold. Vamos ver. Talvez um medium. Class name. Fonte medium. Boa. Ficou muito bom. Ele só ocupou todo o espaço, mas isso a gente arruma com wfit. Ele vai ocupar só o texto, o tamanho da informação. Beleza. Vamos inserir agora as informações que a gente quer aqui. A gente vai ter um title e uma info. E vão ser info view. Criar uma interface que vai chamar info view props. Chaves, title é uma string. Info também é uma string. E aqui ele vai receber isso de title. E aqui ele vai receber isso de info. Beleza? Agora aqui no lugar do infopil, a gente vai ter 4 deles na verdade, mas vamos duplicar para ficar mais fácil. Eu vou passar uma info, que vai ser o recipe. Vou começar pelo título, na verdade. Title. O primeiro vai ser preparo, cozimento, porções, categoria. Preparo. Vamos duplicar aqui até. Cozimento, né? Cozimento. Porções e categoria.
E agora a gente pode passar o valor delas em si, que é a info. Ele vai receber aqui o preparo de recipe. Opa, ponto QuickTime. Eu vou copiar isso daqui para a gente ir colando. Vou selecionar esse finalzinho aqui da tag para eu selecionar todos com o Ctrl D. Opa, foi até demais. Essa 2. A gente vem para cá, cola em QuickTime. Na verdade, QuickTime é o cozimento, né? Aqui vai ser outra coisa. Aqui é o Prep Time. Em porções a gente tem os servings. E categoria tem category. Ah, aqui é number. Servings é number. Então vamos melhorar isso daqui. Não vai ser só string, vai ser string ou number. E agora ele para de reclamar. Vamos colocar aqui um class name flex. Para ver como é que fica lá. Boa, tem só que dar um espaçamentinho. Vou fazer um gap de... Esse aqui. 4, tá bom. Bom demais. Agora vamos salvar isso lá no GitHub. Git. Ed. Commit. Damos m. Git. Componente. De infos de preparo. Perfeito. Agora a única coisa que está faltando pra gente é o modo de preparo aqui, que vai ser uma lista, mas ela vai ser numerada e vai ter um númerozinho personalizado aqui com fundo meio laranja. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos criar aqui o componente desse passo de preparo. Vou criar aqui, vou chamar de preparation step barra index ponto testx. PDF para criar o export the full function, preparation step. Daqui a pouco a gente passa os parâmetros. Vamos retornar um LI, né? Ele vai ser o item de uma lista. O número a gente pode fazer um span, que vai ter lá um número. Eu vou colocar por enquanto 1. E vou colocar aqui um P de descrição. Eu passo. Beleza. Vamos colocar aqui para a gente ver como é que vai ficar. Preparation step. Aqui é um LI, né? Então vamos colocar ele em volta de um OL, já que vai ser uma lista ordenada. Para formatar. Vamos ver. Tá. Um embaixo do outro. Vamos melhorar isso. O LI vai ser um flex. Vou colocar o nosso span. Vai ter um class name bg orange. O tamanho dele tem que ser fixo. Então vou colocar W6, H6. Ele tem que ser quadrado, né? Para poder virar redondinho. Não ficar oval quando você colocar as bordas redondas. Falando em borda redonda, vamos colocar um rounded full. Vamos ver como é que tá ficando. Aí, ó. Quase bom. Só que ele tá na esquerda aqui, ele não tá centralizado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um flex aqui. Vou colocar um item center. Vou colocar mais aqui para ficar alinhado com flex. Na verdade, item center é na vertical, né? Vou colocar um justify center também. Para garantir. Bom. Mais alguma coisa? Acho que vou colocar um gap entre eles de 2. Tá dando erro aqui. Ah, é bug do VS Code. Ignorem.
Mas o que que a gente pode colocar? Ah, o texto ele é laranja também, ó. Então vou colocar aqui um text. Orange. 500. Boa. Vamos passar agora as props. Que vai ser o index e a description. E vai pegar aqui preparation step props. Vou copiar de novo aqui. Criar uma interface chamada preparation step props. E vai ter um index number. E vai ter uma description string. Aqui a gente passa o index. E aqui a gente passa a description. Beleza? E aqui dentro do L, vamos tirar isso aqui por enquanto. Vamos fazer uma recipe. Ponto. Como que vai estar? Instructions. Ponto map. Vai ter uma instruction. A gente vai precisar pegar o index também, né? Que é o segundo argumento dessa arrow function aqui. Vocês viram isso lá na capacitação de JavaScript. Então, o primeiro argumento é o valor. O segundo argumento é o índice daquele valor no array. Então, vamos fazer aqui uma preparation step em que o index vai ser o index e a description vai ser a instruction. E ele vai precisar de uma key também, né? Aqui vai ser a recipe ponto instruction. Na verdade, a própria instruction aqui, né? Ela é única, então não vai se repetir. Eu acho que a gente colocou no outro map. Aqui não teve map, né? Aqui foi só. Beleza. A gente não colocou aqui no LI. Vamos colocar só para garantir. Aqui. E ingredient. Opa, tem o histórico aberto aqui. Não tá alinhado. Esse 6 aqui ele quebrou. Ele ficou achatadinho. Vamos arrumar isso daqui? Isso aqui é por causa do flex. A gente tem que ir lá em preparation step. E a gente pode ter que falar pro flex não diminuir. Vamos fazer um flex shrink. 0. É isso. Isso. Ele não diminui. Boa. Tem que dar um espacinho entre eles também, né? Vamos fazer aqui no L. Um preseme. Space Y. 4, não sei se ficou muito longe. Vamos colocar 2, igual tava nos ingredientes. Vamos ver se fica bom. Não, 4 tava melhor mesmo. Beleza. E eu acho que tá pronto, galera. Tá aí o nosso componente. Tem a nossa foto, título, descrição, informação de preparo, os ingredientes, o modo de preparo, tudo certinho. Na verdade, ele começa com 0. Não era para começar com 0, porque não existe instrução 0. Então aqui em index, vamos passar index mais 1. Melhorou. Começa pelo passo 1 agora. Então agora eu acho que tá pronto. Vamos voltar para receitas para ver se ele tá pegando direitinho. Ops. Receitas barra receitas realmente não existe. O que eu coloquei aqui na href? Ah, eu coloquei sem o barra. Olha só, galera, tem que colocar o barra, senão ele concatena a string. Não é para concatenar. Vamos lá nas receitas. Bolo de chocolate. Ótimo, olha só. Que coisa boa. Tudo bonitinho. Vamos voltar para as receitas. Agora o botão tá funcionando. A salada caprese
Ó, essa salada aqui ficou chique, hein? Essa imagenzinha aqui. Bom, vamos salvar então. Git add ponto. Git commit. -m. Git componente das instruções. Instruções sem caracteres especiais. Instruções de preparo. Pronto, git push -u origin feature receita page. Já tem o pull request pra gente fazer. No develop, o que a gente fez aqui? Rota dinâmica para cada receita. A gente fez componentes para informações de preparo. A gente fez componente para instruções. Eita, tá difícil hoje. Instruções de preparo. Mais alguma coisa que a gente fez? Bom, acho que é isso. Vamos criar um pull request. Tudo certo, não temos issues para colocar aqui. E o resto não precisa também. Então vamos fazer o merge. Confirma. Deletar branch. Git switch. Develop. Vamos fazer um git pull. Para deixar tudo certo. E é isso, galera. Acabamos por aqui. Temos a nossa primeira versão do site de receitas. Aqui na página inicial, se a gente clicar também, a gente não testou. Funcionando normalmente. Então, é isso. Acabamos o nosso primeiro projetinho dessa semana. Nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas, a gente vai incrementar esse mesmo projeto com outros conceitos mais avançados do React, mais avançados do Next. Então, espero vocês nas próximas aulas e muito obrigado pela atenção. E espero vocês nas próximas aulas.